você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 84. É exatamente o que a gente acabou de cantar agora. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Mas depois você vai entender, é um salmo muito conhecido, que algumas pessoas acham que foi escrito por Davi. E esse salmo não foi escrito por Davi. O mais legal de tudo é quem escreveu esse salmo e a história deles. Diz o seguinte, o Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido ou vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro, presta atenção nesse versículo aqui. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Vou repetir esse versículo. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que confia em ti. Laura, eu preciso de silêncio aqui. Senta ali, filha, por favor. Por favor, senta ali. Não, por favor. Se você ler o cabeçalho desse capítulo, está dizendo que ele é um salmo que foi escrito pelos coraitas. Assim que está na sua Bíblia? Você pode ler o cabeçalho aí? Salmo, em algumas versões vai dizer dos coraitas, e outras versões vai dizer dos filhos de Coré, ou de Corá. Do Salmo 82 ao 88, com exceção do 85, ou melhor, do Salmo 84 ao 88, com exceção do 85, foram salmos escritos pelos filhos de Coré. E do 42, se eu não me engano, ao 47, alguns salmos muito conhecidos na Bíblia foram escritos por esses caras. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A gente normalmente costuma dar esses créditos desses salmos a Davi, mas esses salmos que a gente tanto cita não foram escritos por Davi, e sim pelos coraitas. Mas a história dos coraitas é algo interessante. Você sabe que em Números, no capítulo 16, 3 clãs se juntaram para se rebelarem contra Moisés, contra a liderança de Moisés. Eles começaram a questionar quem Moisés pensa que é para falar em nome de Deus com a gente, quem ele pensa que é para liderar a gente e achar que nenhum de nós pode ser líder como ele, quem Moisés pensa que é. E assim eles começaram a se rebelar contra Moisés. Datã, vamos ler lá. Depois no livro de Judas vai dizer isso também no Novo Testamento.
Abirão, Natã, Datã, Corá e Abirão. Corá, Datã e Abirão. Esses se levantaram contra a liderança de Moisés. E interessante é que em toda a época da história sempre existiram os rebeldes. E hoje em dia não é diferente. Tem sempre gente para questionar a liderança, tem sempre gente para falar mal, tem sempre gente para querer criar intriga, criar confusão, criar fofoca. Isso, não, olha só, isso sempre existiu na Bíblia, isso não é de hoje. Hoje também acontece, mas isso já acompanha há um tempo pessoas que invejam uma posição de liderança, ou acham que Deus também fala com elas como fala com eles. Olha, querido, Deus fala com quem Ele quiser, mas existem pessoas que Deus seleciona, existem pessoas que Deus separa, e Deus tem, e por conta do relacionamento daquela pessoa com Deus, há um relacionamento diferente. Deus, você sabe que Deus não tem filhos preferidos, mas tem gente que decide viver mais íntimo dEle. Quem vive mais íntimo dEle, vai viver coisas diferentes em Deus. E tem aqueles que estão só na expectativa, querendo cumprir um ofício, mas não tem um chamado. Eita. Tem gente de olho no ofício, mas não quer compromisso com o chamado. Porque uma coisa é ofício, outra bem diferente é cumprir um chamado. Quando você cumpre um chamado, não é do teu jeito, você faz do jeito que Deus quer que seja feito. Essa é a diferença de ser um profissional da fé e de cumprir um chamado. Profissionais da fé fazem da sua maneira, profissionais da fé criam seus modelos, profissionais da fé criam as suas teologias, mas aquele que tem um chamado, ele fala do que o Pai mandou, ele cumpre o que o Pai mandou, ele tem a Bíblia como referência e ele vai caminhar debaixo dessa verdade. E é justamente aí que costumam se levantar aqueles que tentam se rebelar e assim criar intriga no meio do povo. Mas fique tranquilo que eu não vou pregar sobre rebeldia nessa manhã. Eu estou dando uma introdução para você entender o salmo que nós lemos. O salmo de número 84, que é um salmo que tanto edifica a nossa vida. E Corá foi um desses homens que invejou a posição de Moisés e de Arão. E começaram a questionar a liderança deles e o chamado deles. Só que Deus que havia chamado Moisés e Arão. Deus que havia os colocado como líder daquele povo. Então eles estarem se levantando contra Moisés, eles não estavam se levantando contra um homem, eles estavam se levantando contra Deus. De maneira que Deus, eu estou resumindo a história, depois é interessante você ler o capítulo 16 de Números, que tem essa história detalhada ali, de como é que aconteceu, de como que Deus trata. Primeiro que Deus vê aquilo e gera uma ira em Deus, uma indignação, que Deus chegou e falou, eu vou, olha só, Moisés, sai de perto, afasta teu povo, que eu vou detonar todo mundo. Aí Moisés ora, peraí, Senhor, peraí, Deus, é um povo teu também, deixa eu ver se eu consigo contornar essa situação aqui. Mas quando a pessoa decide ser dominada pelo espírito de rebeldia, querido, Deus pode materializar para ela que ela não muda. Quando a pessoa decide andar pelo seu próprio conselho, pelo seu próprio coração, não adianta. Tem gente que é de dura cerviz, a Bíblia fala isso, de dura cerviz. Tem gente que é de duro coração, ele não quer mudar. Tem gente que não quer mudança. E aí quem não quer mudança vai passar pelo juízo. Quem rejeita o conselho de Deus vai passar pelo juízo de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, todos nós temos um chamado a cumprir. Deus te fez para cumprir um propósito nessa terra. Então, pare de achar que o que você tem é inútil. Comece a valorizar o que Deus te deu, em vez de querer fazer o que o outro está fazendo. Porque Deus não vê palco. Deus não vê palco, Deus vê coração. Ei, Deus vê coração. Foi o que Deus viu em Davi, foi o que Deus viu em Moisés, foi o que Deus viu em vários homens da Bíblia. Foi o que Deus viu em Amós, que era um fazendeiro, ele era um capial da roça, e Deus achou lá ele, e usou ele para profetizar sobre o povo. Ageu, vários homens da Bíblia que Deus enxerga coração.
Deus não está preocupado com o seu potencial. Deus fala, me mostra alguém. Quando eu achar alguém com o coração alinhado com o meu, eu dou tudo o que ele precisa. Entende? Por isso que Deus não está preocupado com as desculpas que você dá para ele. Mas se Deus acha alguém, Moisés quis dar desculpa, e Deus falou, olha só, tua desculpa não vale de nada, é você que eu vou usar, Arão está do teu lado, eu vou colocar gente do teu lado, vamos embora. Então Deus não está querendo ouvir as suas desculpas. Deus enxerga o teu coração, se há um coração alinhado com ele, porque tem gente que tem um coração bom, mas ele olha para as suas capacidades e as suas deficiências, e ele acha que ele não pode ser útil para Deus. Deus sabe o que falta em você. Agora, quando Deus acha um coração reto com dele, tudo que falta ele completa. Posso ouvir um amém aqui? Tudo que falta, ele completa. E o reino de Deus é lindo por isso, porque nós somos um corpo, e todos nós temos um espaço no reino, para sermos usados para a obra dele. Todos nós temos um lugar. Lá em 1 Coríntios 12, do 14 ao 20, você vai falar, a Bíblia fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso vai deixar de fazer parte do corpo. Ele vai dizendo isso, é uma história conhecida. Agora, a história que se segue aqui da questão de Corá, você sabe que eles foram engolidos pela terra. Deus mandou que eles ficassem. Faz o seguinte, Moisés, fica com seu povo de um lado e manda eles ficarem nas portas das tendas deles. Lembra disso? Quem já leu essa passagem? Lá em Números 16. Moisés, fica com teu povo de um lado, e eles vão ficar na porta da tenda deles. E a Bíblia vai dizer que a terra abriu e engoliu Coré, Datã e Abirão e todos aqueles que estavam com eles. Moisés não precisou fazer nada. Quando Deus te chama, Deus te defende. Quando Deus te chama, Deus te garante. Quando Deus te chama, tem gente que acha que está tramando para você, mas a terra vai engolir, a terra vai abrir. Deus faz, você não é com você, isso é com Deus. Isso não é, a gente não tem que ter esse desejo de vingança, mas Deus cuida daqueles que Ele chamou. Deus cuida daqueles que Ele chamou. Mas o interessante disso tudo, eu quero que você leia comigo em Números 26, capítulo 11. E agora que eu acho que começa a ficar legal. Números 26, verso 11. No final do verso vai dizer o seguinte: mas os filhos de Coré não morreram. Você pode repetir comigo? Mas os filhos de Coré não morreram. Mas os filhos de Coré não morreram. Quem eram os filhos de Coré? Em Êxodo 6:24 vai dizer: e os filhos de Coré, Assir e Eucana e Abiasaf. Depois 1 Crônicas 6:31 e 32 vai dizer: então, estes são, pois, olha aqui, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Eucana, um dos filhos de Coré, foi antepassado de Samuel, não seu pai, de onde surgiu os músicos que serviam na casa do Senhor. Agora 1 Crônicas 6, 36 a 37. Havia um cantor de nome Emã, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré. Pô, que coisa doida, pastor, não entendi nada. O que me chama a atenção
é que esses filhos de Coré, eles tiveram coragem de não ficar do lado da rebeldia. É meu pai, mas eu não vou ficar contra Deus. É meu pai, mas eu prefiro estar na casa, na porta da casa do meu pai, do que estar do lado da tenda da impiedade e da rebeldia. Quando ele escreve esse versículo, ele está dizendo, lembrando esse texto. Eu lembro da época, eu sei a história da minha família, e os meus pais se rebelaram contra Moisés, porém, nós decidimos ficar do lado da casa de Deus, da presença de Deus, do que ficar do lado da perversidade, da inveja, da rebelião, do orgulho. Eu escolho, nós decidimos andar com Deus, independente das escolhas dos nossos pais. Deixa eu te falar uma coisa, nem toda herança eu devo tomar posse. Nem toda herança eu devo tomar posse. Existem heranças familiares que você não tem que tomar posse, que você não tem que carregar. Ah, porque meu avô era violento, meu pai era violento, então eu sou um violento. Abre mão dessa herança, porque meu bisavô traiu a minha bisavó, e meu avô foi um cara promíscuo, e meu pai foi isso, então por isso que eu sou assim. Essa herança você não tem que levar. Ah, porque a minha mãe, ela fez isso, aquilo outro, então por isso que eu sou assim hoje. Essa herança não é sua. Você tem o poder de decisão, se você leva essa herança, ou se você fica do lado da tenda da casa de Deus. A decisão é tua. Eles escolheram Deus, eles escreveram 12 salmos, e aqui ele está dizendo, olha, quão amáveis são os teus tabernáculos. Eles não podiam estar direto no tabernáculo, era distante, mas o coração deles estava enraizado em Deus. Por que quão amáveis são os tabernáculos? Porque o tabernáculo é o lugar onde Deus preparou para incluir aquele que estava excluído. O tabernáculo foi quando Deus deu a ordem para Moisés para que construísse um tabernáculo no deserto, porque Deus queria se encontrar com o povo. Então Deus falou, eu vou providenciar um local onde a minha divindade possa se encontrar com a humanidade. Eu vou providenciar um local. Então o lugar do encontro com Deus é um lugar amável. O lugar da presença de Deus é um lugar amável. O lugar da presença de Deus é onde nós estamos seguros. Por isso que ele diz, quão amáveis são os seus tabernáculos, o lugar santíssimo, o pátio, o lugar santo, o santíssimo lugar. Nada se compara com a presença de Deus, nada se compara à glória de Deus. E eu amo a casa de Deus. É o que eles escreveram, mesmo com toda a história complicada. Para de dar desculpa que a tua vida é complicada por causa da tua história. Essa herança você não precisa carregar. Quer mais exemplo do que esse? Tem gente que conta a história, porque eu sou assim, porque não. Você tem poder de decisão na sua mão. Prefira estar nas portas da casa de Deus do que ficar frequentando tendas de perversidade. Cuidado com as companhias, cuidado com os conselhos que você ouve, cuidado com aqueles que dizem que são teus amigos e só querem sugar você e te levar para o mal. Cuidado, abre mão disso, a escolha é sua. Vou te falar uma coisa, as pessoas podem te influenciar, mas a decisão é sua. O poder do sim e do não está nos teus lábios. Aqueles homens podiam, imagine a pressão que eles sofreram dos seus pais. Você não vai ficar do lado dos seus pais, você vai abandonar seus pais. Querido, tem hora que para eu agradar a Deus, eu vou ter que desagradar o homem, ou melhor, quase sempre. Entre escolher Deus e escolher um erro, porque é o papai que está mandando, é a mamãe, meu querido, eu fico com Deus. Eu fico com Deus. Eu não sei qual é a herança familiar que você carrega. Tem herança que não é para você levar. E é peso demais para você levar.
Aí ele vai dizer mais para frente, o salmista, o pardal, até o pardal, ele estava dando os detalhes, até um passarinho. Gente, o que é pardal? A gente vê toda hora que pardal aqui, sim, um monte de pardal. Você vê pardal toda hora. Aí ele fala, até o pardal encontrou casa, um lugar junto do teu altar. Em algumas versões vai dizer isso, até o pardal encontrou casa, um lugar junto ao teu altar. Aí ele fala, e eu encontrei os teus altares. Agora, vou começar a pregar. Deixa eu te falar uma coisa. No inferno não tem altar. Eu vou repetir. No inferno não tem altar. A palavra altar aparece 378 vezes na Bíblia. E Deus dá uma grande ênfase a altares. Deus valoriza altares. Um altar é um lugar onde a misericórdia de Deus desce. Um altar é um lugar de comunicação e direção de Deus. É um lugar de submissão para a humanidade. Um altar era tão importante para Deus que ele exigiu que a primeira coisa que construísse, quando a pessoa entrava no pátio do tabernáculo, a primeira coisa que ela via era o quê? Era o quê? Vamos ler a Bíblia. Primeira coisa que a pessoa via quando entrava no tabernáculo, no pátio, era um altar. O altar do sacrifício. Primeira coisa que ela via era um altar. Um altar de bronze colocado à entrada do tabernáculo. A primeira ordem de serviço para o tabernáculo é sacrifica. Primeira ordem dada atrás do sacrifício, entrega no altar. Porque a mudança da nossa vida começa no altar. Nós entramos na presença dele através do altar. Primeiro eu sacrifico, primeiro eu deixo queima, eu deixo tudo ali. E depois a obra começa na minha vida através do altar. O altar é tão importante que Deus colocou no céu. Apocalipse 8, verso 3 vai dizer, e o outro anjo veio e ficou no altar, tendo um incensário de ouro. E foi lá dado a ele muito incenso, que ele deve oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. As orações que você faz aqui, sobe para o trono de Deus, e há um altar, e essa oração ela é oferecida nesse altar diante de Deus. Deus valoriza altares. Vidas são mudadas nos altares. O altar é mais do que uma área capetada que você está vendo aqui. Altar não é um lugar, altar é uma pessoa. Oh, meu Deus do céu. Sabe, o altar, mas é um lugar profético, onde Deus interage com o seu povo. Por isso que o salmista diz, olha, o pardal encontrou casa, mas eu encontrei os teus altares. Entre escolher a rebelião da minha família, eu preferi ser restaurado no teu altar. Entre escolher a fofoca da minha família, eu preferi escolher estar na tua casa e ali oferecer sacrifício, e ali oferecer a minha vida. Eu escolhi o Senhor. Eu não vou pelo caminho que meus pais foram. Querido, você precisa entender isso, que Deus é um Deus que valoriza altares. Deus é um Deus que valoriza quando alguém se derrama diante de um altar. Deus valoriza quando você começa a entender esse princípio e levanta altares por onde quer que você passe. O que Noé fez quando saiu da arca? Ele levanta um altar. Primeira vez que a Bíblia menciona altar na Bíblia é quando Noé sai da arca. Caim e Abel foram oferecer oferta, mas não fala de altar. Mas quando Noé sai da arca, diz que a primeira coisa que ele fez foi erguer um altar ao Senhor. E aquele altar marcava um novo tempo na vida da humanidade. Começou com um altar. Meu Deus do céu. Quando você aprender o princípio de erguer altares para o Senhor, Ele toca a tua vida. Você vai viver uma nova experiência com Deus. Você vai viver um novo tempo com Deus. E eu quero saber se alguém aqui nessa manhã veio para receber algo dEle. Se alguém aqui nessa manhã veio para tocar Ele. Se alguém aqui nessa manhã veio para se sacrificar a Ele. Se alguém aqui nessa manhã veio para receber uma palavra viva dEle que brota do altar e invade a tua vida. Meu Deus do céu.
Alguém aqui nessa manhã veio em busca de direção, porque o altar também é um lugar onde você encontra direção. A Bíblia fala de vários exemplos de altares. Sabe? Existem expectativas. Um altar é um novo começo. O primeiro altar, como eu disse, foi Noé que falou sobre, que construiu um altar. Ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Sabe? Algo acontece no altar quando você chega preparado para viver uma mudança. Quando você chega preparado para começar de novo. Quando você chega preparado para dizer, olha só, eu não quero que o velho da minha vida entre nessa nova fase. Então eu vou deixar tudo no altar, porque o altar é o lugar onde o fogo acende. O altar é o lugar onde um fogo acende. É no altar que você vai encontrar uma saída. A Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Querido, no altar você encontra uma direção. No altar você encontra uma saída. E o salmista está dizendo, eu encontrei teus altares. E aí ele fala, bendito aquele que confia em ti. Porque mesmo que ele passe pelo vale de Baca, sabe o que significa o vale de Baca? Vale de lágrima. Em uma versão vai dizer, lugar onde as palmeiras choram. Lugar onde árvores choram seu bálsamo. O vale de Baca é um lugar de tristeza, mas aquele que confia no Senhor, ele chega nesse lugar e transforma esse lugar em manancial de águas vivas. Por quê? Porque eu encontrei os altares dele. Se eu encontro o altar, eu encontro direção. Se eu me entrego ao altar, eu tenho direção, eu tenho conselho, eu consigo discernir o que Deus quer fazer na minha vida. Gênesis 22, 9 a 13 vai dizer, e vieram ao lugar que Deus lhe tinha dito a Abraão, onde Abraão construiu um altar, e ali colocou a madeira em ordem, e acoplado, deitou Isaque como sobre o altar e sobre a lenha. Abraão estendeu a mão, e pegou a faca para matar seu filho, e o anjo do Senhor chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, ele disse, aqui estou eu, e ele disse, não estenda sua mão sobre o rapaz, nem faça qualquer coisa, agora eu sei que tu me temes, que tu me amas, vendo que tu não me negaste o teu único filho. Abraão levantou os olhos e eis que ele viu um carneiro preso em um arbusto. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Querido, se você anda à procura de uma resposta e está disposto a sacrificar, Deus sempre proverá. Se você está à procura de uma resposta, mas se você é obediente à palavra de Deus, se você não está negando nada ao Senhor, disposto a sacrificar, eu quero que você entenda o seguinte, Deus não tira os Isaques que Ele dá. Ei, só que Deus queria saber ali em que ordem que Ele estava na vida de Abraão. Porque às vezes a bênção que você tanto pede, quando ela chega, você dá as costas para aquele que te deu a bênção e começa a cultuar o seu milagre. Você queria tanto um casamento, Deus te dá um casamento. Seu casamento se torna um Deus para você. Você queria tanto um emprego, você queria prosperar, Deus faz você prosperar, Deus abre a porta, daqui a pouco aquilo que você tanto pediu a Deus, começa a te afastar de Deus, porque Ele se tornou um Deus na sua vida. Eu não sei se era o caso de Abraão, a Bíblia não é clara nisso. Mas talvez depois do nascimento de Isaque, Abraão passou a viver tanto em função de Isaque, que ele não via mais a Deus. Mas ali Deus já estava dando, só que nesse caso, eu tenho para mim que Abraão tomou um choque de realidade tão grande, ele não negou a Deus aquilo que Deus pediu. Ele sobe com Isaque. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que ele foi o primeiro homem a crer em ressurreição. Ele entendeu que se Deus fez nascer da impossibilidade, o que era trazer de volta da morte para a vida. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque como sacrifício e creu que aquele que deu a vida
que fez Isaac nascer, podia trazer Isaac de volta da morte. Só que quando Deus viu que Abraão realmente amava ele, falou: não estenda a mão sobre o teu filho. Porque enquanto Isaac subia com Abraão, do outro lado subia um cordeiro. Eu gosto desse texto, porque eu gosto da fé de Abraão. Por isso que ele é chamado como o pai da fé. Porque ele fala para os seus servos: fiquem aqui embaixo, eu vou subir com o menino, e depois de termos adorado, voltarei. É isso que ele fala? Voltaremos. Ele tinha uma certeza tão grande. Primeiro, Abraão era inteligente. Eu tenho uma promessa de uma descendência. Essa promessa vai se dar através de Isaac. Deus pode até me tirar por alguns minutos, mas eu sei que ele vai voltar, porque é uma promessa. Por isso que ele disse: eu vou subir, nós subiremos e voltaremos. Aguardem aqui e ali. Veja bem, Deus não proveu para Abraão, Deus proveu para ele. É ali que Deus fala: Deus proverá para si o cordeiro. Quando Deus precisa de algo, Ele sabe prover para Ele mesmo. Você está entendendo a importância de altar? Eu encontrei teus altares. É no altar onde Deus vai lutar as nossas batalhas. Êxodo 17, 15 a 16 vai dizer: e Moisés construiu um altar e chamou o nome dele de Jeová Nissi, porque o Senhor jurou que o Senhor, que ele teria vitória contra Amaleque de geração em geração. É um altar onde você vai encontrar Deus mais uma vez. É no altar, quando você se humilha no altar, quando você levanta um altar, Deus assume as suas batalhas para Ele. Você tem erguido o altar para Ele? Ah, pastor, mas você quer erguer altar, acender uma vela? Pera lá, meu irmão, não é isso que eu estou falando. Erguer um altar é trazer Ele para o centro da tua vida todos os dias. Hoje Ele não habita mais em tabernáculos construídos por mãos humanas, mas a Bíblia fala que Ele tabernaculou em nós. Você não está entendendo? Nós somos a tenda, nós somos o tabernáculo. Então Ele habitou em nós, Ele habita em nós. Então o altar é dentro de nós. O altar é uma atitude de entrega. O altar é todo dia. O pardal encontrou casa, mas eu encontrei os teus altares. Então dentro de mim habita um Deus que me move e que me dá direção e que me dá saída e que me aponta como devo prosseguir. Eu sou curado no altar, sou renovado, Ele me dá saída. Meus pais escolheram a rebeldia. Meus pais escolheram a criminalidade. Meus pais escolheram viver outra vida. Meus pais escolheram duvidar de ti. Meus pais escolheram seguir outro rumo, outro caminho. Ah, eu amo meus pais, mas eu escolhi teus altares. Eu prefiro a tua casa. Eu prefiro a tua casa, eu prefiro a tua morada, eu prefiro o lugar da tua habitação, eu te escolho de manhã, eu te escolho à tarde, eu te escolho à noite, eu escolhi teus altares. Ei! Oh Deus, aleluia. Gênesis 13, 3, 4 vai dizer: ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. O fogo só cai
em altares, com sacrifício e organizado. Organiza a tua vida. Para de pedir fogo se você não está disposto a organizar. Para de pedir fogo se você não está disposto a sacrificar. Para de pedir fogo se você quer ficar vivendo nas tendas da perversidade. Para de pedir mudança se você não está disposto a abrir mão de nada. Para de pedir para Deus se tocar se você não está disposto a ser consumido por esse fogo e ter a tua vida transformada. Eu escolhi teus altares. O altar é o lugar da experiência com Deus. Estavam todos reunidos em Atos 2, erguendo um altar ao Senhor, quando de repente um som como de vento impetuoso irrompeu aquele lugar, e todos foram cheios e batizados com o Espírito Santo de Deus. E todos foram cheios e começaram a falar noutra línguas, conforme o Espírito lhe deu, lhes dirigia, aleluia. A melhor coisa que tem é estar disponível em todo tempo, ou erguendo mãos santas na congregação, ou adorando a Deus. Ei. O que você escolhe nessa manhã? A tenda da perversidade ou os portões da casa de Deus? O que você veio encontrar nessa manhã? Uma palavra de autoajuda ou um altar para ser transformado? O que você veio fazer aqui? Aleluia. Lembre do título da mensagem. No inferno não tem altar. Inferno não tem lugar para se arrepender. No inferno você não pode encontrar Deus para começar de novo. No inferno você não vai achar graça nem misericórdia. No inferno todos podem orar e pedir, mas no inferno não tem altares para recomeçar. Mas hoje eu encontrei teus altares, Rei meu. Vai ficando em pé no seu lugar. Eu encontrei teus altares, Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Eu encontrei teus altares, Senhor. Talvez você olhe e fale: a minha vida é igual desses filhos de Coré. Meus pais aprontaram tudo. Meu pai pode ter sido uma boa referência para um monte de coisa, mas tem coisas. Minha mãe na infância, a minha avó, a tia que me criou, a casa onde eu cresci, o sistema familiar que me envolveu. Puxa vida, eu carrego essa carga dentro de mim. Você não precisa carregar essa herança. Eu repito, você não precisa carregar essa herança. Os filhos de Coré decidiram não carregar a herança dos seus pais. E aí eles escreveram tantos salmos lindos. Como a corça suspira pelas águas, eu anseio por ti. Eu encontrei teus altares, Senhor, e eu prefiro estar na tua casa. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Tudo filho de Corá. Todo mundo, tudo que tinha motivos para dar desculpas na sua vida por causa da sua história. Para de dar desculpas para Deus. Se você quer abrir mão de uma herança familiar hoje que você não precisa carregar, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Em nome de Jesus.
Honrar pai e mãe é diferente de repetir os erros dos pais e das mães. Os filhos de Coré decidiram não repetir os erros dos seus pais. Eles não entraram pelo caminho da rebeldia. Eu encontrei